existe frio, bem, existe alguma temperatura que não me faz bem. Então eu vou ser muito lento e eu acredito que essa palavra Deus vai conseguir chegar até no seu coração. Diga amém. Eu vou repetir a leitura, o livro de Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Digam amém. Queridos irmãos, vamos lá começar. O livro de Hebreus, eu não quero entrar em questão de debate, quem escreveu é Paulo ou não é Paulo, porque existe esse debate teológico que alguns teólogos dizem que não é Paulo, alguns teólogos dizem que é Paulo. Hoje não quero entrar nesse debate, mas eu vou usar exatamente um substantivo, para esse texto. Então, o escritor do livro de Hebreus, versículo de número 6, ele começa a falar de algo de extrema importância na vida do crente. Ele começa exatamente dizendo, no versículo de número 12, para que não sejais, ou para que, veja só, para que vos não façais negligente. O livro de Hebreus, quando foi escrito, o escritor tinha um propósito, porque as pessoas que haviam de crer na palavra de Deus naquela época, no ano 60, esse livro foi escrito no ano 60, os discípulos, depois de passar por várias regiões ministrando a palavra de Deus, as pessoas que creram na palavra, as pessoas que creram no Evangelho, algumas pessoas começaram a desanimar na fé. Algumas pessoas ficaram à espera, por exemplo, uma das promessas é da volta de Jesus Cristo. Se nós lermos no livro 2 Tessalonicenses, você vai perceber que o apóstolo Paulo, quando ele fala do arrebatamento, ele diz: e nós que ficarmos vivos. Então o apóstolo Paulo se incluía naquela história do arrebatamento. O apóstolo Paulo tinha certeza que o arrebatamento aconteceria naquele instante, naquele século. Então ele dizia: quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para irmos ao encontro, o Senhor nos ares. Glória a Deus. Então algumas pessoas foram esperando as promessas não foram se cumprir. Por exemplo, até hoje existem igrejas, por exemplo, como a Testemunha de Jeová, a Sétimo Dia, a Ellen White, a líder, a fundadora da igreja Sétimo Dia, fez uma profecia que Jesus voltaria no ano 90. No ano 90, Jesus poderia voltar, o mundo ia acabar. E se você ler a história, as pessoas venderam casas, as pessoas venderam terrenos, as pessoas gastaram tanto. Daqui a pouco Jesus volta. Então, em dezembro do ano 1990, já que Jesus volta, então nós vamos exatamente não nos beneficiar disso aqui. As pessoas venderam suas machadas, suas propriedades, mas passou o ano 90, chegou o ano 91, Jesus não voltou. 92, hoje estamos em 2026, glória a Deus. Hoje Jesus voltou, irmãos. Percebe que ainda. Então, as promessas, algumas pessoas não sabem lidar com as promessas e foram esperando Jesus já naquela época. Jesus não voltou. E algumas promessas também que algumas pessoas receberam como profecia, essas promessas não se concretizaram, não aconteceram. E o povo começou a ficar desanimado na fé, não queriam mais saber de Deus, não queriam mais saber de igreja, não queriam mais exatamente servir a Deus. E a pessoa que escreve esse livro de Hebreu, ele escreve exatamente com a intenção de mostrar às pessoas que estavam desanimados que não precisa se desanimar. Diga glória a Deus. Porque Deus, no tempo certo, Ele vai cumprir a sua palavra. Deus, no tempo certo, irá cumprir a sua promessa. Depois nós vamos ouvir exatamente no decorrer desta mensagem,
Mas veja só no versículo de número 12, diz assim: para que não vos façais negligente. O que é ser negligente, irmãos? O que é ser negligente? Alguém sabe o que significa negligente? O que significa ser alguém negligente? Ou seja, você já ouviu alguém dizer assim: morreu por negligência? Nunca ouviu? Aconteceu coisa tal por ser exatamente negligente. E negligência é quando você é dado uma determinada tarefa e você não faz o seu trabalho como devia ser. E agora Deus. Negligência são as pessoas que não fazem o seu trabalho como deve ser. E não o apóstolo que escreveu esse livro de Hebreu, ele apontou na vida de crente que pode chegar sim uma fase na vida do crente e ele possa ser pegado com esse sentimento de negligência. Pode chegar uma fase na vida do crente que a negligência vai fazer parte desta pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas que sempre estão na presença de Deus e as pessoas esperam que você seja curado. Talvez você está 2, 3 anos, a mesma enfermidade ainda não passou. Esta pessoa, andar com o tempo, pode desanimar ou não desanima? Desanima. A pessoa pensa: meu Deus, quando eu entrei na igreja, fui evangelizado, ouvi dizer que milagre acontece, ouvi dizer exatamente que Deus cura, ouvi dizer tanta coisa, mas até hoje já passa 5, 10 anos, eu permaneço a mesma pessoa com as mesmas enfermidades. A pessoa desanima e enfraquece na fé. Por exemplo, a pessoa que tem certeza que Deus vai mudar a sua vida. E as pessoas lá no mundo estão esperando: você fala que Deus vai mudar a tua vida, então vamos de olho. O que mudou na tua vida esse ano? As pessoas procuram, não encontram. O que mudou na tua vida esse ano? As pessoas procuram na vida, não encontram. E esta pessoa, por causa de muitas informações que a pessoa recebe do lado de fora, a pessoa pode sentar, avaliar, mas sim, tem que pensar um pouco. Eu achei que a minha vida ia mudar, mas até agora não mudou. E a pessoa pode desanimar na caminhada. A pessoa para de orar, a pessoa para de jejuar, a pessoa para de crer, a pessoa para de vir à igreja, de agora a Deus. E negligência, às vezes, aparece na vida do crente. Só que a pessoa que escreveu o livro de Hebreu, ele olhou isso como um problema. Que o crente, a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo, o crente precisa ser constante. O crente precisa permanecer firme. O crente precisa permanecer fervoroso como conheceu a Cristo. E agora, Deus, exalta o Senhor com aquelas palmas bem fortes. E a glória a Deus. A vida espiritual, meus irmãos, não combina com comodismo. A vida espiritual, entenda aqui, eu vou repetir isso: a vida espiritual não combina com comodismo. A vida espiritual não combina com frieza. A vida espiritual não combina exatamente com a ignorância. A vida espiritual, meus irmãos, não combina nem tão pouco com desânimo. Se você estiver desanimado na presença de Deus, você está em choque. Você está num estado muito grave espiritualmente falando. A vida espiritual não combina com desânimo. E agora Deus. Por isso a gente olha para a Bíblia Sagrada, tanto para Josué, tanto para os cegos que Jesus curava, tanto para as mulheres que Jesus curava, os homens que Jesus curava. Primeira palavra que Deus fala, ou Jesus falava, era: filho, tenha bom ânimo. E agora Deus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Tenha bom ânimo. O crente, de modo nenhum, deve aceitar na vida dele incomodismo. Crente, de modo nenhum, deve aceitar na sua vida espiritual desânimo. Desânimo não combina com crente. Agora Deus. Desânimo não combina com crente, meus irmãos. Desânimo, comodismo, o espírito de relaxar, o espírito de empurrar as coisas com barriga. Empurrar coisas com barriga é uma frase, não sei se aqui também fala. Empurrar coisas de barriga. Quem sabe o que significa empurrar coisas com barriga? Ninguém sabe.
empurrar coisa com a barriga é aquela pessoa que faz coisas sem insistir. Vai perceber? A pessoa não está nem aí, você tem que insistir, tem que fazer isto, tem que fazer isto, tem que orar, tem que jejuar, tem que estar no culto, tem que exatamente fazer a obra de Deus. As coisas espirituais não combinam com desânimo. As coisas espirituais não combinam com comodismo. As coisas espirituais exatamente não combinam, né? Glória a Deus. Essas coisas, tanto desânimo, tanto comodismo, tanto preguiça na presença de Deus, isso afasta a crente ao pouco para o mundo. Isso tira o crente da presença de Deus. Isso tira o crente da igreja. Isso faz o crente não confiar mais em Deus. Vai experimentar se você quer ter experiência. Experimenta uma semana, fica só vem na igreja no domingo só. Você vai ver que vai ter semana que você vai participar dos domingos só. E depois vai ter meses e você vai participar todo mês, 2 cultos. Depois vai entrar outros meses que vai para todo mês, 1 culto. Depois vai chegar uma fase da vida que todo mês você não vai participar culto. Em 6 meses você não vai participar culto 2 vezes. Comodismo, preguiça, desânimo, afasta o crente de Deus, afasta o crente da igreja. E como crente, esse texto diz, para que não sejamos, veja só, além de dizer para que não sejamos negligentes, aí vem o conselho. Qual é o conselho? Veja só o conselho. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Palma para Jesus. Glória a Deus. Percebe o que nós temos que evitar? O que nós temos que evitar é as pessoas que estão desanimadas. O que temos que evitar são pessoas que já não oram. O que temos que evitar? São pessoas exatamente que não vêm mais para o culto. O que temos que evitar? Parar de meditar? Parar de adorar? Não. Temos que seguir o exemplo daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Glória a Deus. Percebe que a vida do crente pode exatamente passar por momentos difíceis, mas esse versículo recomenda que temos sim que evitar exemplo, veja só, evitando o exemplo pela fé e paciência daqueles que deram a Deus. Então temos que evitar as pessoas que herdaram as promessas de Deus pela paciência que tiveram. Lembra de Abraão? Abraão fez promessa, Deus fez promessa a Abraão quando Abraão tinha 75 anos, em Gênesis capítulo número 15. Deus cumpriu a promessa quando Abraão tinha quantos anos? 100, é quando nasceu Isaac. Quer dizer, a promessa levou 25 anos. Já imaginou a paciência de Abraão a esperar uma promessa durante 25 anos? Já imaginou a paciência de Abraão? Imagina seus vizinhos. Imagina exatamente a sua família. Você confiou em Deus. Imagina Gênesis capítulo número 12. Deus aparecendo para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai numa terra que te mostrarei, e te farei pai de grande nação, tu serás uma bênção. Imagina, as pessoas vão olhar para Abraão: Abraão, já faz 10 anos que você saiu da casa dos teus pais, crendo que Deus irá fazer uma promessa. Agora são 10, são 15, são 17, são 20, agora é 22, 23, agora é 24, e agora é Deus. 24 anos Abraão esperou com paciência a promessa de Deus. Mas quando se completou o tempo que Deus havia dito, Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua promessa. E agora, Deus, bate palmas bem alegre para você, com Jesus Cristo, aleluia. E agora, Deus, temos que seguir o exemplo daqueles que pela paciência e fé alcançaram as promessas de Deus. Outra pessoa é a Sara. Sara é uma mulher virtuosa. Eu vou dar aqui exemplo. Quem conhece o nome, o que significa o nome Sarai? Por causa de ser Sara, o nome dela não era Sarai. Quem concorda comigo? Então ninguém concorda, ninguém sabe. Antes de ser
ser chamada Sara. O nome dela era Sarai. O que significa Sarai? O nome Sarai significa minha princesa. Minha princesa. O nome Abraão significa exatamente amigo de Deus. Mas Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai das nações. O nome Sarai, minha princesa, foi mudado para Sara. Sara significa mãe de muitas nações. Você aceitaria estar no lugar da Sara? Estéril, não nasce filhos, mas quando caminha lá na estrada, ele fala: mãe de muitas nações, mãe de muitas gerações. Alguém olhava para ela: mas como assim mãe de muitas gerações? Como assim mãe de muitas gerações? Se ela é estéril, não faz filho, ela não nasce, como que vai ser mãe de muitas nações? Abraão caminhando, as pessoas olhavam para Abraão e diziam: pai de muitas nações, porque Abraão é linguagem nossa português. Lá chamavam ele de pai de muitas nações. Imagina o pai de muitas nações andando no caminho, ser um filho de glória a Deus. Durante 25 anos ser chamado pai de muitas nações, ser um filho em casa. O que fazia com que esses homens aceitassem esse título de pai das nações, ser um filho em casa? O que fazia com que esses homens crescem na promessa? Eu estava falando da Sara. A Sara foi chamada mãe das nações porque a Sara creu na promessa que Deus fez. A Sara sabia que Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra. A Sara aceitou de ser chamada mãe de muitas nações, já glória a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que durante o tempo Deus cumpriu a promessa. Eu poderia exatamente citar vários aqui. Eu poderia falar de Isaac. Isaac foi aquele que alcançou promessa pela fé. Isaac, você sabe que Isaac, a sua esposa não gerava filhos. Mas Isaac creu nas palavras que ele foi dito por Abraão. Que Deus me disse que eu seria pai de muitas nações. Mesmo Abraão sabendo, ou seja, mesmo Isaac sabendo que a sua esposa Rebeca não faz filhos, já que recebeu a palavra exatamente de seu pai, que Deus lhe fez uma promessa que seria pai de muitas nações, assim mesmo Isaac continuou crendo na palavra de Deus. Agora Deus. Eu poderia citar vários aqui, por exemplo, Isaac, Jacó, eu poderia aqui falar de muitos, Gideão, Sansão, e muitos que passaram, José. Muitos desses, você lê no livro de Hebreus, capítulo número 11, a Bíblia fala, todos esses aqui alcançaram as promessas pela fé. Que agora Deus, exato o Senhor com aquelas palavras que ele quer forte. É pela fé e paciência que se alcança as promessas de Deus. Agora Deus. E nós estamos sendo convidados, meus irmãos, a ver esse texto, versículo número 12 de Hebreus 6, para que sejamos pessoas que têm paciência. Para que nós não venhamos exatamente a desanimar, para que nós não venhamos exatamente a deixar com que a negligência venha fazer parte da nossa vida. Paremos de orar, paremos de confiar, paremos de interceder, paremos exatamente de evangelizar, paremos de fazer a obra, paremos de cultuar, paremos exatamente de congregar, paremos de cear, por causa da negligência. Vou dar um exemplo, por exemplo, Jacó. Jacó foi um homem de muitos erros e falhas. Mas Jacó, com todos os erros que tinha, com todas as falhas que tinha, com todos os pecados que ele cometeu, Jacó continuou crendo na promessa de Deus. Jacó não colocou na cabeça: eu cometi aquele pecado e talvez dessa vez as promessas que eram por terra, não. Jacó fez tantos erros. Se você não me Oséias, profeta Oséias, capítulo número 12, agora no versículo número 2, 3, e salta para o versículo 12 também, você vai ouvir Deus falando: eu não vou castigar Jacó por causa das suas atitudes. Quando saiu do ventre, pegou no calcanhar de seu irmão. E quando exatamente ficou grande, lutou com Deus. E durante 14 anos trabalhou guardando dinheiro para casar uma mulher. E a Bíblia fala, Deus diz: vou castigar Jacó. Mas veja, com todos esses erros, com todas essas falhas, Jacó não desistiu de crer na promessa de Deus. E passando o tempo, Jacó se cumpriu a promessa
teve 12 filhos, que são 12 tribos de Israel, que falamos até hoje, glória a Deus. Bate palmas bem para o Senhor Jesus. Temos que confiar nas promessas. Glória a Deus. Não podemos deixar, meus irmãos, a negligência fazer parte de nós. Não podemos deixar, meus irmãos, com que o comodismo faça parte de nós. Glória a Deus. Temos que seguir o exemplo das pessoas que alcançaram as promessas por intermédio da fé. Glória a Deus. E pastor, me explica aí. Veja só. Hoje vou te mostrar um segredo e fazer com que essas pessoas confiassem tanto em Deus que você também não sabe. Pastor, o que levava essa gente a esperar uma promessa durante 50 anos? Eu disse aqui 120 de Noé. O que fazer com que essas pessoas esperassem as promessas 25 anos? O que fazer com que essas pessoas confiassem tanto? Ok, vamos lá no Novo Testamento. O que fazia com que os discípulos seguissem um homem chamado Jesus? Jesus nunca prometeu riqueza aos discípulos. Não disse: se vocês me seguirem, vão ter angelóide. Se vocês me seguirem, vão ter segurança completa dos anjos, ninguém toca em vocês. Jesus não deixou nenhuma promessa de garantia, de mudança, de sucesso, de proteção para o discípulo. Mas o que fazia com que esses homens deixassem seus trabalhos, deixassem as suas profissões, deixassem a sua família, deixassem aquilo que eles tinham para seguir o homem da glória a Deus? O que fazia essas pessoas terem essa fé de seguir o homem que não faz nenhuma promessa? Me mostre um versículo da Bíblia que Jesus mostrou ao discípulo, dizendo: se vocês me seguirem, terão o bem e o melhor desta vida. E uma vez, Pedro se emocionou, chegou para Jesus e disse: ó, Senhor, já que lembra de Lucas 5? Lucas 5, Pedro, depois daquela festa maravilhosa, Jesus disse: quero te fazer pescador de quem? Dos homens. A Bíblia fala, meus irmãos, que a partir daquele momento Pedro deixou tudo. Todos os peixes, a sua profissão, o seu trabalho, todos os peixes que ele pegou naquele dia de milagre, muitos peixes. A Bíblia fala, meus irmãos, que Pedro abandonou tudo, começou a seguir Jesus. Glória a Deus. E um dia Pedro disse: Senhor, nós que deixamos família, esposa, trabalho, deixamos tudo para te seguir. Então qual será o nosso salário, qual será o nosso preço? Jesus disse o seguinte: eis que vos digo que aquele que deixou família, deixou trabalho, deixou tudo para me seguir, no reino de Deus, quando Jesus voltar, vai fazer com que essas pessoas se sentassem em 12 tribos de Israel para julgar o povo. Jesus não disse: ok, vão ter benefício desta vida, vão ter melhores condições dessa vida. Jesus nunca prometeu ao discípulo isso. Agora a minha pergunta é: esse homem que não promete bens, esse homem que não promete casamento, esse homem que não promete emprego, esse homem que não promete bons carros, esse homem que não promete boas condições da vida, o que fazia com que esses 12 deixassem tudo, deixassem família, deixassem seus trabalhos, deixassem suas faculdades, deixassem tudo que eles faziam para seguir um simples homem? E a glória a Deus. O que fez o Mateus? Mateus estava trabalhando como recebedor de impostos. Hoje, Mateus estava trabalhando, hoje seria alfândega, ou seria exatamente aonde? Aonde? A autoridade tributária. Mateus já imaginou um cara formado, um cara estudado, um cara bem formado, estava a trabalhar, e Jesus chegou para ele e disse: ó, me segue. Mateus não pensou família, não pensou escola, não pensou faculdade, não pensou tudo que tinha, deixou tudo para seguir. O que Jesus tinha mesmo de especial? Glória a Deus. Eu poderia citar aqui dos 12 discípulos que andaram com Jesus. O que Jesus tinha de especial para esses homens, como Pedro, como André, como Tiago, como João, homens como Filipe, como Mateus, como Tomé, como Bartimeu, o homem como Judas. Todos esses discípulos, o que viram no homem que não faz promessa das coisas boas da vida, deixar a família, deixar tudo e seguir simples Jesus. Diga glória a Deus. O que tinha de especial nesses homens? Hoje vou te mostrar o que tinha de especial em Jesus.
Diga glória a Deus. Também você nunca ouviu falar. Agora não vai depender de você. Se a partir de hoje também você não vai dizer para deixar seu trabalho, não vai deixar a família. Pedro teve abandonou a esposa, não é isso? Não é isso? Jesus não curou a sogra de Pedro. Você ouviu a história de esposa de Pedro que seguia Jesus? Ouviu? Ouviu a história da sogra de Pedro que seguia Jesus? Ouviu a história de que os filhos de Pedro seguiam Jesus? Não. Por quê? Deixou tudo e decidiu seguir Jesus. O que tinha de especial nessas pessoas que rejeitavam a sua vida? Eu poderia falar de Paulo, poderia falar de Timóteo, poderia falar de Epafrodito, poderia falar de Silas, poderia falar exatamente de Lucas e tantos outros que abandonaram tudo para seguir um simples homem que não prometia casas, que não prometia dinheiro, que não prometia nada. Veja só a diferença entre os crentes do passado e os crentes de hoje. Não vamos para nenhum outro versículo, vamos ler aqui no mundo dos lemos. Veja no versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Vou começar no 12, depois entramos no 13. Diz assim a palavra de 12. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. 13. Porque, ou seja, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei, multiplicando-te, te multiplicarei. Que assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Sabe o que tinha na cabeça deles? Esse é o versículo número 13. Eles tinham uma coisa na cabeça: aquele que prometeu é fiel. Só. Diga glória a Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, talvez você não entendeu o que eu falei aqui. Entenda o que o versículo está dizendo. O que esses homens tinham de olho era, visto que nós lemos, para Deus fazer uma promessa, como não tinha alguém maior. Quer dizer, Deus chegou no mar, olhou para todo tipo de peixe, baleia, peixe pedra, carapão, corvina. Deus olhou para todo tipo de peixe. Procurou-se no mar, existe alguém maior que ele. Deus não achou. Deus veio na face da terra, procurou na face da terra alguém muito grande, maior do que ele. Olhou para todos os deuses que são adorados, olhou para Buda, olhou exatamente para todos, para Maomé, olhou para todos os deuses da terra, aqueles que são adorados. Deus não achou alguém muito grande como ele. Diga glória a Deus. Deus olhou para cima, lá dentro, querubins, serafins, os 24 anciões que estavam no trono, 4 animais que estavam no trono, anjos, arcanjos. Deus olhou lá em cima, lá dentro. Quem aqui que é muito maior do que eu para jurar as promessas? Deus não achou. Deus olhou para debaixo da terra, olhou para debaixo da terra. Quem é maior do que eu? Olhou para debaixo da terra. Deus não achou. Deus olhou para exatamente as células, tudo na face da terra que foi criado. Deus não achou algo maior e muito grande do que ele. E Deus disse: se não tem ninguém maior, vou jurar por mim mesmo. E agora Deus, sabe juramento? Você já viu aquela pessoa? Vou jurar para mim. Já ouvi? Se tiver qualquer tipo de problema, se você jurar, o problema acabou. Não é isso? Ou isso ou não? Vocês já ouviram, irmãos? Sabe que eu vou pregar para vocês quando eu vir aqui? E agora Deus, onde tiver um problema, aquele promete, ele faz uma coisa: me promete e jura. Quando você promete e jura, o problema acabou. E agora Deus, e Deus também, para fechar qualquer tipo de questão, Deus olhou para toda a humanidade. Deus olhou para as estrelas, Deus olhou para a terra, Deus olhou para o mar, Deus olhou para debaixo do mar, debaixo da terra. Em tudo, Deus não achou alguém muito maior do que ele mesmo. Pode bater palma para Jesus. Deus não achou ninguém muito maior, muito grande em poder do que ele mesmo. E agora Deus, e disse: já que não tem ninguém maior, vou jurar por mim mesmo. E agora Deus,
E deixa eu te falar uma coisa. Se Deus faz juramento por Ele mesmo, minha irmã, se Deus não jura pelos animais, imagina se Deus jurasse pelos animais. Lembra Salmo 50, versículo 10, versículo 11? Deus conhece todo tipo de animal que está na serra. Quem já leu isso? Deus conhece todo tipo de animal, conhece todos eles com nome. Não existe nenhum animal que passa da mente de Deus que Deus não conheça. Não existe. E imagina se Deus olhasse para a selva e Deus dissesse: ok, vou procurar o Simba. Quem conhece o Simba? Quem conhece o Simba? Ah, conhece. Então você fazer de crente aqui. Conhece, assiste. Ele olhando para o Simba, ele olhando que o Simba é mais forte do que todos os leões. Ele eu vou jurar por Simba. Só que Deus que fez, olhou para Simba e disse: não há nada. Simba pode crescer, envelhecer depois, morrer. Imagina se morrer, como que fica as promessas? Imagina se Deus jurasse pelas montanhas. As montanhas existem dinamite que quebra as montanhas. Agora Deus. Se Deus jurasse por montanhas se quebram. Se Deus jurasse pelos homens, os homens mudam. Os homens falam uma coisa, amanhã é outra coisa. As pessoas fazem promessa e não cumprem. Então Deus disse: não vou prometer por nenhum homem na face da terra, não vou prometer por nenhuma mulher na face da terra. Deus olhou para os anjos e disse: não, os anjos caíram no céu, de repente pode mudar. Não vou prometer pelos anjos, porque se Deus prometesse por essas coisas que morrem, a promessa poderia falhar. Hoje nós poderíamos olhar, tanto os patriarcas, tanto os discípulos, poderiam olhar para aquilo e dizer: não, se isso aí morrer, como que ficou a promessa? Se morreu, a promessa acabou. Mas Deus fez diferente. Jurou por Ele mesmo. Porque Ele é eterno, Ele não morre. Os homens morrem, pastor morre, a profeta morre, apóstolo morre. Ele jurou por Ele mesmo que vive para todo sempre. Glorifica o Senhor com aquelas palmas bem alegres para Jesus. Diga glória a Deus. Ele poderia jurar pelos homens, mas os homens mudam. Ele não muda. Ele permanece o mesmo ontem, permanece o mesmo hoje, será o mesmo até para sempre. Glória a Deus. Bate palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Deus olhou para tanta coisa, não. O homem morre, o homem muda, as coisas acabam. Não vou jurar por nada, vou jurar por Ele, porque eu sou eterno. Pode passar os céus da terra, Deus não vai passar. Se as pessoas pararem de adorar a Deus, Deus vai permanecer sendo Deus. Deus não começou a ser adorado pelos homens na face da terra. Já antes dele criar o mundo, Ele já era adorado. Diga glória a Deus, para que palmas aqui para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Imagina se os homens vão dizer: opa, irmão, vamos parar com esse assunto da igreja, está fechado, está bloqueado. Você acha que Deus não vai receber glória? Você acha que Deus não vai ser adorado? Você acha que Deus vai deixar de ser Deus porque não tem nenhuma igreja na face da terra? Não. Lá no trono, Apocalipse capítulo 5, 24 anciões, olha para ele e fala: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Apocalipse capítulo 5, existem 4 animais. A Bíblia fala: olha para Deus e olha para ele e fala: digno és o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre. Se não existe o mundo, a terra, as homens, os homens, a igreja, Deus permanece sendo Deus. Dá glória a Deus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Isaías 6, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os querubins voavam acima dele, e os querubins tinham 6 asas, com 2 cobriam as pernas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e um olhava para o outro e dizia: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Bate palmas da glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus jurou por Ele mesmo. Irmãos, cada coisa que Deus falou, prometeu, se jurou por Ele, não adianta levantar severo, diabo, capeta, macumba, preguiça, bruxaria, a janela, a inveja, a calúnia, tudo que se levantar cai por terra. Diga glória a Deus. Sabe, o diabo, quando olha para ti, olha para as promessas hoje. O que ele tem medo não é a promessa.
Porque ele tem medo. Ele conhece a promessa foi jurada. Em nome de quem? Amém? O diabo não tem medo se ele prometeu alguma coisa. O diabo então não tem medo daquela promessa. Não. O diabo tem medo atrás daquela promessa. O versículo diz, por não ter aquele muito maior, ele decidiu jurar por ele mesmo. É isso, meus irmãos, que fazia os apóstolos abandonar a família. Glória a Deus. Isso que fazia com os apóstolos. Lembra aí, Atos capítulo número 4, 5, que Herodes mandou matar Tiago. E dia seguinte queria matar Pedro. Por isso que Pedro não desistiu. Pegaram e disseram, vocês vão parar de falar esse nome. Vocês vão parar de falar esse nome. Ninguém mais prega esse nome de Jesus. Eles disseram, o que importa não é obedecer os homens. O que importa é obedecer a Deus. Se dizemos matar, mate, mas vamos permanecer firmes a Deus. Glória a Deus. O que fazia com que esses homens entregassem até a sua vida para ser castigado, morto. Meus irmãos, eram pessoas que olhavam para as promessas como Deus finalmente, como um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Bate palma bem para o Senhor Jesus. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Sejamos imitadores. Imitemos Abraão, imitemos Isaac, imitemos Abel, imitemos Arabe, imitemos a Rebeca, imitemos a Isaac, Jacó, imitemos os demais que vieram na face da terra que pela promessa creiam com paciência alcançaram as promessas. De agora, Deus. O meu tempo não me permite, deixa eu terminar de ler esse texto 3, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Versículo 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles, a fim de toda, ou seja, o fim de toda contenda. É isso que eu estava a dizer. Toda contenda, todo problema, quando alguém jura, promete, o problema acabou. E toda pessoa jura por aquele que é maior. Tem pessoa que fala, eu juro pela minha mãe. Não é assim. Quando você fala, eu juro pela minha mãe, o que você está a dizer? Você está a dizer que você não é nada do que a tua mãe. A tua mãe é maior. Quando você fala, eu juro pelo meu pai, você está a jurar exatamente, você está a dizer que teu pai é maior. E não Deus por ver que tem que fechar esse assunto, que eu sou Deus que confirma as promessas, que as pessoas não podem desistir de orar, que não deixe exatamente a negligência tomar conta. Deus jurou por Ele mesmo. Fica de pé. Deus jurou por Ele mesmo. E agora é Deus. Deus jurou por Ele mesmo. 15. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Juramento, confirmação é para eles a fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Percebe? Deus é imutável. Amém? Deus é imutável. O que é ser imutável? Alguém que não muda. E agora, Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você está aqui me ouvindo nesta noite. Se aquele espírito ali te pegou e você está desanimado, parou de orar, parou de buscar, parou de dedicar-se a Deus, desperta nesta noite, amém? Desperta nesta noite. Desperta nesta noite. Quem fez promessa é fiel. Vou repetir, quem fez promessa é fiel. E não é somente promessa de bênção. Também ele prometeu que há de voltar. Não é assim?
Jesus prometeu que Ele vai voltar. Se Ele disse que vai voltar, vamos aguardar, Ele vai voltar. Se Ele prometeu na sua volta nos levar para morar na eternidade, vamos morar sim na eternidade. Diga glória a Deus. Ele é fiel, meus irmãos. Não existe nenhuma promessa que vai cair por terra. Já passou tanto tempo que Jesus não volta. Aquele que prometeu é fiel. Tarde, cedo, ele irá voltar. E a Bíblia fala na 34 que este mundo aqui vai acabar. Esse mundo aqui vai chegar no fim. E Pedro detalhou lá em 1 Pedro que este mundo aqui vai ver com fogo. Esse mundo aqui vai ser queimado, vai ser destruído. E meus irmãos, tudo que Deus falou vai se concretizar. Este mundo aqui não se engane, este mundo aqui não vai durar para sempre. Talvez eu falar com vocês assim, ninguém sabe o dia, nem a hora, não é isso? Amanhã o mundo pode acabar. Já não temos muitos planos, mas nossos planos podem chegar, podem não se concretizar. De repente em maio, junho, julho, agosto, esse mundo aqui acabou. E a glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia.